Salve, salve rapaziada, mais uma videoaula, professor Parada, ensino de Ciências e Biologia. A gente vai dar sequência aqui a uma videoaula, um módulo sobre permeabilidade celular. Lembrando que a gente parou no transporte passivo, a gente falou de dois tipos de transportes, né? Dentro do passivo. Falamos de difusão simples, difusão facilitada, e aí a gente fez agora o resgate para osmose, que é um tema um pouco mais trabalhado e um pouco mais longo, porque a gente vai ter que fazer análise dos meios. Mas sem muita crise, é um tema muito mais simples, tá? E que cai com muita frequência. Acho muito válido a gente ressaltar que é bom aparecer esse tema, porque com certeza você vai garantir um pontinho aí nessa sua prova. Show de bola. Permeabilidade celular, o que a gente vai trabalhar? Transporte passivo, continuando. Falamos da difusão simples, falamos da difusão facilitada, videoaula anterior. Corre lá e dá uma assistida. E agora, para fechar o transporte passivo, por que era passivo mesmo? Porque não há gasto de energia. Não há a utilização da molécula de ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, o transporte chamado de osmose, agora a gente vai mudar um pouquinho. A osmose vai ser o transporte do solvente, não do soluto, como a gente falou na difusão simples e na difusão facilitada. Ou seja, a gente está falando do tipo de transporte da água, que é o solvente universal. Então, ela tem por objetivo dissolver. Agora, qual que é o objetivo, então? Dissolução, a gente vai dissolver. Mas agora pensa comigo. O transporte chamado de difusão simples e facilitada ia do meio mais concentrado para o menos concentrado. Agora a gente vai inverter. A água, ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Mas agora você precisa pensar comigo. Imagina um copo de água. Bota um copinho de água. E aí você joga algumas colheres de açúcar dentro desse copo de água. Agora pensa comigo. Se eu tenho um copo com uma colher de açúcar. Vamos imaginar dois copinhos. Um aqui, um esquerdo e um direito. Mesma quantidade de água em ambos. Mesmo tamanho do copo. Eu botei uma colher de açúcar aqui e 2 colheres de açúcar do meu lado direito. Qual deles está mais diluído? Mais diluído é aquele que tem menos soluto. E o mais concentrado é aquele que tem mais soluto. Ou menos solvente. Pegou mais ou menos a ideia? Por que eu estou te falando isso? Porque o vestibular pode te fuder na terminologia. Como assim? Transporte passivo, sem gasto de energia. Chamado de osmose é o transporte da água. A água vai de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. No soluto eu estou falando. Um ambiente menos concentrado tem pouco açúcar. Vamos imaginar esse copo. Menos concentrado tem pouco açúcar. Concorda comigo que está mais diluído? Tem mais água do que açúcar. Então está dissolvendo muito mais fácil. Um ambiente que tem mais concentração de açúcar, ele está menos diluído. Porque tem mais soluto e menos solvente. Então você tem que tomar cuidado só com essa brincadeira de termos. Por quê? Eu posso falar que a osmose vai de um ambiente, a água vai de um ambiente menos concentrado em soluto para mais concentrado. Ou posso falar mais diluído para menos diluído. Então você tem que só ter uma noção clara nisso e exemplifique na sua cabeça o que seria mais diluído, mais concentrado, menos concentrado. Para que você não se confunda durante a prova. Lembrando que dentre todos os transportes, a osmose é a que mais se cobra. Se você puder observar, nas provas da FUVEST, ano sim, ano não, aparece a osmose como tema principal do tipo de transporte através da membrana. Show de bola. Então, osmose, do menos concentrado para o mais concentrado ou do mais diluído para o menos diluído. Lembrando que é o transporte da água através da MP, membrana plasmática. Membrana plasmática, um dos nossos temas já trabalhados. Bicamada fosfolipídica, proteínas, certos carboidratos. Show de bola. E aqui, geralmente, é a grande dificuldade dos alunos. Análise dos meios. E geralmente é aqui que aparecem as perguntas do vestibular, vão se canalizar justamente nesse tópico. Análise dos meios. Que porra é essa de análise de meio? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui 3 copos de água, beleza? 3 copinhos. E aí esses filhos da puta vão fazer o quê? Botar qualquer célula dentro dessa porra desse copo. Como assim? Imagina a porra chamada hemácia. As hemácias são células do seu corpo. Agora pense comigo, o que de importante tem uma célula para eu discutir o transporte de água? Membrana plasmática. Então a gente está falando novamente sobre transportes através da membrana ou permeabilidade celular. Foda-se, a célula que for colocada dentro desse copo. Mas 99% dos exercícios vão colocar células chamadas de hemácias, que vão fazer o transporte dos gases no seu corpo, mas foda-se, isso é fisiologia, você vai trabalhar em outro momento. Qual que vai ser a ideia aqui? Eu tenho 3 tipos possíveis de copos. 3 tipos. Primeiro deles,
eu vou colocar isso aqui, a hemácia, dentro desse copinho. Este copinho, perceba você, eu estou fazendo análise do meio que a célula se encontra e não de dentro da célula. Cuidado! Dá uma analisada, 3 copinhos. O copinho mais simples de se analisar é aquele copinho em que a hemácia permanece sempre com o mesmo volume. Ela nem perde nem ganha, ou a mesma quantidade que ela ganha de água, ela perde. Por quê? Porque a quantidade de sal, vamos imaginar, eu joguei um sal dentro desse copinho, eu pus o sal como um xizinho verde, tudo bem? Eu tenho um salzinho aqui, 2 salzinhos. E aqui, 2 também lá dentro. A quantidade de sal no meio dentro da célula e o meio fora, intra e o extracelular, são as mesmas as concentrações. Logo, a célula vai perder e ganhar a mesma quantidade de água. Se é igual a concentração, eu vou chamar de um meio iso, de igual concentração. Meio isotônico, é o mais simples de identificar. Parte pro próximo. Vamos passar para um aqui. Olha a quantidade de sal fora da célula. Tenho 2 salzinhos aqui, ó. 2 sais. Beleza? E aqui dentro? Mostra, tem uma porrada de sal. Quer dizer que a parte de dentro da célula tem muito sal. E a parte de fora, pouco sal. Eu sempre vou analisar a parte de fora, o meio. Se eu tenho meio com pouco sal, eu vou chamar esse meio do quê? Hipo, abaixo. Hipotônico é um meio que tem pouco sal em relação à célula. Logo, a célula tende a fazer o quê? Receber água. Porque se ela tem mais sal dentro, a água vai do meio menos para o mais concentrado, não era isso? Isso é osmose. A porra da célula vai inchar. Ela tende a fazer o quê? Bum! Explodir, inclusive. Meio hipotônico, meio isotônico. E por fim, o meio, que é chamado de hipertônico. O que seria isso? Eu tenho um copo cheio de sal fora da célula. E a parte de dentro da célula não tem porra de sal nenhum, ou muito baixa a concentração. A água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Quer dizer que a célula vai fazer o quê? Perder água. Se ela perde água, ela tende ao quê? Murchar. Essa célula vai ficar murchinha. Então cuidado com as concentrações e eu sempre analiso a concentração do meio e não da célula. Meios, isotônico, hipotônico e hipertônico. A gente fecha mais uma videoaula, a gente se encontra em breve. Abraço.